Olá, tudo bem com vocês, povo de Deus? Sejam todos bem-vindos à nossa sala, primeira aula da classe de Catecúmenos, onde vamos estudar sobre Bíblia. E lembrando a vocês que não é sempre que eu vou dar esse resumo dessa aula, porque senão não teria o objetivo de vocês virem ao templo. Aqui é apenas um resumo do resumo, e aquelas pessoas que não puderam participar da primeira aula, são 4, e porventura outros que vão ver e vão querer participar, mas não pegou a primeira aula. E ela é fundamental e ela é muito interessante porque nós vamos falar sobre Bíblia. O que significa Bíblia? A palavra Bíblia, ela não aparece na Bíblia, não tem na Bíblia. Essa é uma palavra do latim, que significa, que pegou também do grego, que é biblion. Bíblia significa, literalmente, vários livros. E, de fato, vários livros. Por isso que não tem essa palavra Bíblia, mas Bíblia significa vários livros em um livro. Por isso que a Bíblia ela é composta de 66 livros. E dividido no Velho Testamento 39 e no Novo Testamento 27 livros. No Velho Testamento são tudo aquilo que se falou antes da chegada de Jesus. No Novo Testamento é após a chegada de Jesus. Tanto é que os evangelhos, os primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, significa falando sobre a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a morte. Após isto, lá começa em Atos, vai começar a evangelização da igreja primitiva, mostrando as dificuldades que a igreja passa, e as cartas do Novo Testamento vai mostrar então essas igrejas, as suas dificuldades, os seus problemas, a sua teologia. Então a Bíblia do Novo Testamento se resume nisto. No Velho Testamento é antes de Jesus, embora que isso é importante, porque no Velho Testamento ela vai mostrar, preparar um terreno para a vinda de Jesus. Por isso que no Velho Testamento, alguns até dizem: pastor, como é que pode alguém, então, se a salvação é em Jesus, como é que as pessoas se salvaram no Velho Testamento, porque Jesus não tinha vindo? Ora, o Velho Testamento, ela apontava para Cristo, e as coisas que ali faziam, ela prefigurava, era uma sombra de Cristo. Por exemplo, no Velho Testamento eles tinham que matar um cordeiro para perdão dos pecados. E isso era o que? Tipificava no tipo de Cristo. E as leis, embora que existiam as leis cerimoniais, a lei moral e a lei civil, a gente precisa entender cada lei ali do Velho Testamento. Por isso que às vezes a gente fala: olha, tudo que está na Bíblia eu tenho que cumprir. Ok, mas eu preciso olhar esse contexto para ver se é uma lei civil, se é uma lei moral, se é uma lei cerimonial. Ou seja, a cerimonial apontava para Jesus, e quando Jesus veio ela deixou de existir, essa lei cerimonial, como é a guarda do sábado, como é a morte do cordeiro, a questão da Páscoa. Então isto é uma lei cerimonial. A lei civil, por exemplo, existiam algumas leis em Israel que tinha que ser cumprida, mas era uma lei apenas para o povo de Israel. E é interessante, por exemplo, existir dentro dessa lei moral, dessa lei civil, algumas leis, por exemplo, no Velho Testamento, em que a mulher, ou melhor, o homem, por exemplo, brigou com alguém pegou e matou a pessoa. Então a outra pessoa que matou, que foi um assassinato, ela também tinha que morrer. Mas numa briga ela cortou a mão de alguém, então ela também vai cortar a mão da outra pessoa. E é por isso que aquela expressão olho por olho, dente por dente, aquilo que Jesus fala lá no Novo Testamento, mostrava isso. Hoje, não vamos fazer isso, porque ali não era uma lei cerimonial. E assim por diante. A mulher, por exemplo, que chegava no período de menstruação, ela tinha que sair do arraial, porque era uma lei que simbolizava que ela estava impura, então ela precisava sair para depois retornar, e assim por diante. A gente precisa olhar muito o contexto da história, tá bom? Então isso é o Velho Testamento, mas sempre apontando para o Messias que viria. Por isso que a gente lê, quando lê Isaías, quando lê os profetas falando que viria esse Salvador, as pessoas sabiam, elas tinham essa concepção. Ao matar o cordeiro, ela sabia que ao fazer isso,
viria o Salvador, tinha essa concepção. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, das primeiras coisas que ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, esse é o Cordeiro que nós matávamos lá no Velho Testamento. Em outras palavras, agora é ele que o Cordeiro. Então a Bíblia, ela vai sempre apontar para a questão de Jesus. E é interessante que quando nós olhamos, como nós falamos que ela é dividida, mas a Bíblia não foi sempre assim, viu, gente? Não. Mas vamos lá. Deixa eu, antes, né? Vamos atropelar tanto assim. A Bíblia, como nós falamos, 66 livros. 27 e 39, ou 39 e 27, também ela é dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento, aquilo que nós explicamos, né, sobre o Velho e o Novo Testamento. E é interessante que quando a gente fala, não, a gente precisa ler o Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que vale, o Velho não vale. Queridos, a Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só, é palavra do Senhor, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Houve um período, eu não sei qual foi a editora que fez isso, ou ainda tem isso, não sei qual é a editora, mas ela lançou uma Bíblia e nessa Bíblia as palavras de Jesus vinham em vermelho. Isso é errado, porque como se o mais importante fossem as palavras de Jesus, as outras não são importantes, tudo é palavra do Senhor. Tudo é palavra. Você não pode tirar uma, porque Jesus falou isso, então ela é mais importante. Não, tudo na Bíblia ela é importante. Como eu falei, porque no Velho Testamento também apontava para Cristo. Eu preciso estudar. É um conselho que eu dou para vocês. É claro que você estudando a Bíblia, não comece, se você está começando agora, leia primeiro o Novo Testamento, depois você vai para o Velho Testamento. Inicia lendo João, depois vai para Mateus, Marcos, Lucas, e aí pega Atos, Romanos, Coríntios, e assim por diante até Apocalipse. Depois retorna e vai lá para o livro de Gênesis. Também, a língua que foi escrita, a Bíblia ela foi escrita em duas línguas, e algumas palavras em aramaico. Então, ela foi escrita no grego, no hebraico e algumas palavras em aramaico. Por que ela foi escrita, né, no grego e hebraico? Sendo que a língua que Jesus falava não era nem grego nem hebraico, era aramaico. Mas a língua falada da época do Velho Testamento era o hebraico e do Novo Testamento era o grego. Os romanos, por exemplo, que comandava Israel. Israel, no Novo Testamento, estava sob jugo de Roma. Por isso que houve aquela perseguição em Israel na época de Jesus, porque Jesus se dizia, ele era o Senhor, e os cristãos seguiam, e após a ressurreição de Jesus, eles chamavam Jesus de Quírios, e os imperadores diziam que o Quírios é senhor, mas é um senhor no sentido de Deus. E aí é claro que os cristãos não aceitavam isso, e houve uma perseguição de Roma em Israel, e também quem se convertia ao cristianismo. Então, por isso que o grego era falado na época de Jesus, e antes de Jesus era então o hebraico. Na época, a gente precisa entender isso, que na época a Bíblia foi escrita não no papel que a gente vê hoje, é diferente. Existia uma planta chamada papiro, que veio a palavra papel. Essa planta papyrus, ela é bem resistente, por isso que não eram livros como a gente tem no costume de hoje, né, de livros aqui, não, eram rolos. Eles faziam então esse papel, não tem aqui, né, poderia até simplificar, e fazia um rolo, deixa eu mostrar aqui para vocês, mais ou menos, né, parecido, faziam esse rolo aqui, e então escrevia e amarrava. Por isso que demorava tanto, e durante séculos se encontrava, ainda hoje se encontra alguns papiros escritos, não inspirados, mas documentos históricos, que é muito importante. E a Bíblia então foi escrita dessa forma, dessa natureza. Ela foi inspirada por homens, e a gente precisa entender como é que foi essa inspiração. Mais ou menos 40 homens escreveram a Bíblia. Ela teve uma duração de 1.500 anos. 1.500 anos, isso é fantástico, gente. 1.500 anos, ou seja, Moisés, que escreveu há tantos anos atrás, João, que escreveu o Apocalipse, eles não se conheciam, nunca se viram, mas há uma coerência nos 66 livros da Bíblia. Há uma coerência.
todos escreveram, e pode ver a inerrância das escrituras, até mesmo nos pequenos detalhes. Mas hoje, como eu falei, hoje nós temos essa divisão da Bíblia, mas não era dessa forma. A Bíblia não tinha dividido o Velho e o Novo Testamento, embora que eles sabiam o que era Velho e Novo Testamento, mas não tinham os títulos dos livros, que os títulos dos livros não são inspirados, mas entende através de um estudo quem escreveu, e às vezes eles colocavam também com a primeira palavra que tinha no livro, era o nome do livro. Gênesis, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio é Gênesis, então se coloca, e assim por diante. Ou o autor do livro também leva o nome do livro, mas não foi sempre assim. Quem na verdade fez isto, essa divisão, foi na época da divisão, foi lá só para ter ideia, no século XII é que começaram a fazer esta divisão, tá bom? E depois veio uma versão traduzida e assim por diante, que nós ainda não vamos entrar nesse detalhe. Mas a primeira tradução, ou seja, traduzir para uma outra língua, aconteceu antes de Jesus. É interessante isso, né? No hebraico. Ela houve essa tradução antes de Jesus vir à Terra. Provavelmente há 200 anos antes de Cristo é que veio então essa tradução, chamada Septuaginta, que foram 72 anciãos de Jerusalém, traduziu o hebraico para o grego. Por isso que na época de Jesus eles tinham essa facilidade também, porque foi traduzida para o grego. Depois disto, foi traduzido por Jerônimo no século IV, olha só que interessante, lá no século IV, para o latim. Depois do século IV, depois de Cristo, aí século IV depois de Cristo, onde já tinha então o grego e o hebraico, já estava tudo ali. E depois foi traduzido para o alemão. Aí a próxima tradução do hebraico para o grego, depois o grego para o latim, depois foi traduzido no alemão, 1522, por um homem muito conhecido, que todos nós já conhecemos bem, que foi Lutero. Por isso que Lutero era alemão e traduziu essa Bíblia. Para o Brasil, somente 1753 por João Ferreira de Almeida. Uau! Coisa bacana, né? Veja então como é interessante. Veja como no decorrer da história, Deus trabalha de tal forma para a Bíblia chegar até nós. Na história, muitas coisas aconteceram para que essa Bíblia não chegasse. Muitas coisas. Tentaram queimar a Bíblia, tentaram destruir a Bíblia, tentaram fazer de tudo, mas não conseguiu. É claro que no decorrer da história tentaram destruir de várias formas, em vários períodos da história. Porém, a Bíblia, ela está hoje, é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais traduzido da história. E então isso é fantástico, mas Deus está por detrás disso tudo. Até hoje, em alguns países, a Bíblia é proibida, pois os governantes sabem que ela pode mudar o mundo. E a Bíblia pode mudar o mundo. Por isso a importância de nós entendemos isso. Porém, em alguns lugares que querem impor as suas heresias, tentam esconder e diz para não estudar, porque ela vai revelar as heresias que são colocadas. Isso é um cuidado que nós devemos ter quando nós estudamos a Bíblia, porque aonde tem as heresias, normalmente eles não vão incentivar a você a ler a Bíblia, elas vão tentar impedir você para que eles possam colocar as heresias. Eu estou falando isso, gente, não é de outras seitas que vem lá atrás, lá na história, com indulgência, com a questão de purgatório, com a questão de tantas outras coisas. Hoje muitas igrejas que se dizem evangélicas colocam as suas heresias e não estudam a Bíblia. Por isso que a nossa Bíblia é a nossa única regra de fé e prática para as nossas vidas. Agora, caminhando aqui, os meus escritos, alguns também vão dizer o seguinte: mas pastor, a Bíblia que tem livros a mais, e outras não. Deixa eu explicar melhor isso. Algumas pessoas dizem, a Bíblia dos crentes, a Bíblia dos evangélicos, vocês tiraram 7 livros da Bíblia, e não pode fazer isso porque é pecado tirar 7 livros da Bíblia. Espera aí, calma aí, não é bem assim não. Não é bem assim não. O que eu vou falar, por exemplo, você estuda nas faculdades, e principalmente quem faz história, embora quem faz história, às vezes a história não é bem contada como deveria contar, mas
não foi bem assim. Como isto aconteceu? Deixa eu explicar para vocês um pouquinho antes, tá? Na tradução hebraica para o grego, os 70 anciãos, como eu falei lá atrás, na Septuaginta, acrescentaram 7 livros a mais, do qual no Novo Testamento nunca aceitou, pois esses livros se compactuavam com os 39 livros, ou melhor, esses livros não compactuavam com os 39 livros, foi tirado. E no ano de 59, depois de Cristo, aí passou um tempo a mais, ok? Tá? Os 70 lá, colocaram lá, tentaram acrescentar na Septuaginta, acrescentaram 7 livros, mas não foi aceito pela própria igreja na época de Jesus, foi retirado esses 7 livros, na questão da tradução, foi retirado esses livros. E aí, no ano de 89 depois de Cristo, nesse período já se tinha escrito os livros do Novo Testamento, já estava fechado. Os apóstolos, os discípulos de Jesus tinham morrido, o povo, e essas pessoas tinham morrido, e morrido há pouco tempo. E fizeram então um concílio. E nesse concílio excluíram esses 7 livros, que foram escritos em outra língua que não era hebraica. Ok? Deixa eu explicar melhor para vocês, para a gente entender isso aqui. Na Septuaginta, os anciãos acrescentaram 7 livros, que não condizia, que a língua não era a língua hebraica, porque todos os 39 eram, e eles acrescentaram. Depois de um período, 89 depois de Cristo, os apóstolos já tinham morrido, e eles tinham que fechar o cano bíblico, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. E o que eles fizeram nesse concílio? Esses homens excluíram os 7 livros, que na verdade nunca foi aceito pela igreja, não vou dizer pela igreja, mas pelo povo da época de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos. Tanto é que você não vai ver nenhuma referência dos discípulos de Jesus falarem sobre alguns desses livros, eles não comentam. No Novo Testamento tem vários textos que eles falam, Jesus fala lá do Velho Testamento, mas nenhum desses 7 foi falado. Então, nesse concílio se retirou esses 7 que nunca foi aceito pela igreja. Ok, o tempo passou, e olha só, interessante, em 89 depois de Cristo, em 1548 depois, a igreja não conviveu com 7 livros. 1548 depois, que foi no período aí pré-reforma protestante, lá no século XVI, a igreja que era uma única, até então, que é a igreja católica, ela então se desviou no decorrer da história, se desviou da palavra, se desviou. E o que aconteceu? Ao se desviar da palavra, para referendar algumas heresias, que os reformadores diziam isso não existe, por exemplo, a questão de consultar os mortos, de orar pelos mortos, a questão do purgatório, a questão dos santos, a questão, várias heresias, a questão da indulgência, de vender a salvação. Esses, para referendar isso, eles foram lá atrás, resgataram os 7 livros, e acrescentaram na Bíblia. Acrescentaram. Ou seja, nós não tiramos 7. Eles acrescentaram 7 livros para referendar as heresias que no decorrer da história eles estavam vivendo. Tanto é que se você ler os livros, esses 7 livros, você vai ver que não tem nada a ver. Ela vai contradizer a própria Bíblia. Por exemplo, Jesus fala essa questão dos mortos, morreu, acabou. Já em um dos livros, se eu não me engano, Macabeus, ele vai dizer que não. Nós devemos interceder pelos mortos. Veja então essa situação. Agora, caminhando para o final, houve então, a igreja rachou, a reforma protestante. Agora a igreja não é mais única, a igreja houve uma divisão, e passou então-se agora a ter a igreja apostólica romana, e depois passou-se às igrejas cristãs que começaram a surgir, com Zwingli, com Lutero, com Calvino e tal, embora que Calvino não teve uma igreja específica, enfim. Mas a Bíblia, ela
não contém a palavra do Senhor, a Bíblia ela é a palavra do Senhor. Por isso que 2 Timóteo 3,16 vai dizer que ela é a palavra do Senhor. A inspiração que Deus usou esses homens para escrever a Bíblia, ela é muito interessante, porque existem 3 teorias para a revelação: a mecânica, a dinâmica e a orgânica. Deixa eu explicar cada uma delas. Como é que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E ela é a palavra do Senhor. Ela não contém a palavra. Ela é a palavra do Senhor. E quando a gente fala a revelação mecânica, é como se alguém estivesse aqui, Moisés amanheceu, e aí ele foi escrever, e Deus entrou na vida dele, ele começou a escrever tudo que Deus ditava. Ponto e vírgula, Moisés, ponto e vírgula, reticência, traço, não sei o que e tal. Isto a gente chama de mecanicamente. E a Bíblia não foi escrita mecanicamente. A Bíblia também não foi escrita dinamicamente. Ou seja, Moisés acordou e ele estava inspirado, como um poeta que era, e ele então começou a escrever aquilo que ele achava que de fato o mundo era. O mundo era sem forma e vazia, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra e tal. Ele começou a escrever poeticamente. Não precisou da inspiração do Espírito Santo, mas a inspiração dele do contato com Deus. Não, a Bíblia não foi escrita dinamicamente, mas a Bíblia foi escrita organicamente. O que significa organicamente? O que significa isso? Que o homem estava inspirado por Deus, Moisés acordou inspirado. O Espírito Santo entrou na vida de Moisés, ou na vida de Mateus, ou na vida de Marcos, na vida de Lucas e tantos outros. O Espírito Santo entrou e ele, inspirado por Deus, ele escreveu tudo aquilo que Deus queria que ele escrevesse. Só que com uma diferença, usando a cultura da pessoa que estava escrevendo, usando a forma, a letra, a experiência. Não que ele vai colocar a experiência dele, mas, por exemplo, deixa eu só explicar para vocês, para entender melhor. Lucas, que não foi o discípulo de Jesus, ele não fazia parte dos 12 discípulos, viu, gente? Lucas, ele era um historiador, um pesquisador, mas Lucas, ele era um médico. E os evangelhos, eles vão falar que Jesus foi no Getsêmani orar. E Jesus, a angústia era grande quando ele orava. Mas somente Lucas escreve isto, que Jesus suou como gotas de sangue quando ele estava orando no Getsêmani. Orou como gotas de sangue, suou como gotas de sangue. Por que Lucas usa isso? Os outros não. Porque Lucas era médico. Percebe? E ele então usa a sua experiência, coloca que Jesus suou como gotas de sangue. Os outros vão falar que Jesus orou. A angústia era grande, mas ele colocou isso. Então ele vai usar. Quando você vê livro de Amós, quem foi Amós? Amós foi um boiadeiro. Então ele vai escrever da cultura dele, do jeito dele, entende? Por isso que Lucas, normalmente, eu vou voltar de Lucas, que eu gosto muito, Lucas, ele era um pesquisador, lá em Atos vai ter detalhes muito interessantes. Por isso que eu preciso entender isto. Quando Salomão escreve os seus provérbios, Salomão, quando ele escreve, por exemplo, os jovens, Salomão já estava velho. E ele escreve tudo aquilo que Deus queria colocar, eram provérbios da época, mas tudo aquilo que Deus queria colocar, porém, ele vai escrever não numa juventude, mas numa velhice. Por isso que é interessante nós compreendermos isto, tá bom? A proposta nossa aqui é levar você a ler a palavra de Deus, é entender o contexto dela e tirar lições para a sua vida. Hoje tem muita gente que repete o que os outros disseram que tem na Bíblia, mas nunca foi confirmada. Mas eu preciso olhar e ver se de fato é aquilo que está na Bíblia. Por isso que no decorrer do nosso curso nós vamos falar muito sobre isto. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde a sua vida, e na próxima quarta-feira estarei esperando vocês às 19h30 aqui na igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço.